Eu sempre digo que a gente não tem muita memória, muita data para comemorar. Eu acho um grande erro, porque o catolicismo tem datas até demais. Dia de Santo Antônio, dia de Santa Teresinha, não sei das quantas, dia do São Jorge, dia do sei, dia daquilo, dia daquilo outro, tal. E eles comemoram de verdade. Eles param o bairro, fecham as ruas e fazem ali as suas celebrações. E nós cristãos evangélicos, a gente tem, no meu ponto de vista, nós temos duas datas que provavelmente seriam as datas mais importantes do ano, que seria o Natal, onde nós celebramos a natividade, quando Jesus veio ao mundo com um propósito, e a Páscoa. A Páscoa, que significa para nós cristãos o dia onde Cristo ressuscitou. Domingo de Páscoa para nós é uma das datas mais importantes dentro do cenário cristão evangélico. E, na verdade, as nossas celebrações, elas são extremamente pobres diante do que Jesus merece. Hoje era um dia da igreja está celebrando desde os primeiros momentos até agora à noite, fechando as ruas, adorando a Deus, fazendo evangelismo nos bairros, dizendo: Ele vive, Jesus vive. Então eu sinto assim essa tristeza no meu coração de não poder fazer da maneira e da forma com que Jesus merece ser exaltado pela vida. Hoje nós celebramos o momento mais importante da nossa vida, da nossa história. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, eu e você, a gente ia se encontrar no inferno. Você pode ter certeza disso. Por conta da ressurreição de Cristo, Ele abriu um portal na minha história e na sua história, de nós entrarmos para a salvação e para a vida eterna. Você quer coisa melhor do que isso, irmão? E às vezes a gente fica tristinho porque não recebeu tal coisa, não recebeu tal coisa, e o teu nome está escrito no livro da vida. Isso já é motivo para a gente dar glória a todo momento. Se você tivesse conhecido o Oswaldo antes de Jesus, vocês não gostariam nem um pouco de mim, porque pensam num cara estragado, um cara horrível. Mas Jesus entrou na minha vida e Ele me transformou, fez de mim um novo homem, deu a mim uma nova história. E isso com todos nós que estamos aqui. E o que a gente tem que fazer? Não vir para a casa do Senhor com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração. Não tem cansaço, não tem visitas, não tem uma outra proposta, irmão. A gente teria que estar aqui abarrotados aqui, adorando o Senhor e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu tenho pedido a Deus, irmãos, que o Senhor Ele abra os nossos olhos para muita coisa que nós estamos cegos. E a cegueira espiritual é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do cristão. A gente precisa ter uma vida com Deus constante. A gente precisa ter uma intimidade com Deus maior do que qualquer relacionamento que nós temos com pessoas. E qualquer ambiente que eu frequento. Não é o ambiente que me faz, sou eu que influencio o ambiente que eu estou, porque Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, aonde eu estou, Ele está, e Ele estando, Ele muda o ambiente, Ele muda as circunstâncias. E é exatamente isso que o Senhor assentou no meu coração. Nós vamos ministrar uma palavra hoje
que tem por tema abra os nossos olhos, Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos, que é o texto da nossa explanação hoje, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Hoje nós vamos falar, irmãos, comentar, nós vamos explanar dentro desse texto a respeito de 3 personagens. Nesse texto aparecem 3 personagens. O primeiro a Bíblia chama de Cleófas. Cleófas era um discípulo de Jesus, que ele andava constantemente nas caravanas que Jesus fazia. O outro companheiro dele não tem nome. A Bíblia não fala o nome desse companheiro que andava com Cleófas, mas também era um discípulo de Jesus que andava com Cleófas. E no meio desta caminhada aparece o terceiro personagem, que é Cristo. E o interessante, irmãos, que esses 2 personagens, esses 2 discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém. Presta atenção, irmão. Eles estavam saindo de Jerusalém exatamente em um dia como hoje, o dia da ressurreição de Cristo, domingo. E essa mensagem é bem apropriada, porque esse texto fala de um dia que nós estamos vivendo hoje. Eles viveram há 2000 anos atrás. E a gente vai ler o texto e você vai entendendo conforme a gente vai caminhando no texto. Está escrito assim: e eis que no mesmo dia, que dia é esse? O domingo. Eis que no mesmo dia, 2 deles para uma aldeia iam, que tinha uma distância, ou melhor, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Só para localizar a gente na geografia, eu gosto das coisas muito bem explicadinhas. Quando a Bíblia fala de esses 70 estádios, a Bíblia está falando de 10.800 metros, 10 quilômetros. 10 quilômetros dá uma distância daqui até onde você trabalha? Atacadão, né? Então esses 2 homens estavam caminhando em um lugar inóspito, um lugar que não era muito bom, porque a caminhada de Jerusalém até Emaús ou até Jericó, lembra que foi quase que o mesmo percurso daquele que foi agredido e o bom samaritano chega para socorrer. Então era um percurso perigoso, diga comigo, perigoso. Eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. E eles estavam descendo para um lugarejo pequenininho chamado Emaús. E que dia era esse? O dia da ressurreição, o dia da alegria, o dia da celebração. Eles viraram as costas para Jerusalém, onde tudo estava acontecendo, para focar agora uma jornada para Emaús. Vamos continuar. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E acontecendo que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que? Como que? Fechados. Para que o não conhecessem. E ele lhes disse: palavras são essas que caminhando trocais entre vós. E por que vocês estão tristes?
Presta atenção nesta frase de Jesus. Por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm acontecido nesses dias? E ele perguntou: quais? Interessante, né? Que Jesus não sabia. E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhe fez como que ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: filho, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-lhe, e deu a eles. Verso 31. Então abriu-se-lhes os olhos, e conheceram, e o conheceram, e o conheceram. Senhor, abra os nossos olhos. Eu vou repetir. Senhor, abra os nossos olhos, para que a gente veja, para que a gente entenda, para que a gente conheça Jesus, como Ele é. Que nada fique na frente. Você sabia que hoje, irmão, muita coisa foi colocada na frente daquele que realmente merecia destaque nos lares? Esses dias eu fui no supermercado pesquisando o preço para comprar um pedaço de bacalhau. Desisti na hora. A menina falou para mim: olha, esse aqui está na promoção de 199 por 169. Eu falei: sério? Está na promoção? E uma mulher ao meu lado, irmão, ela falou mal de todo mundo. Falou mal do Lula, do Bolsonaro, falou mal do Garcia, falou mal de todo mundo. Umas coisas tão caras, e só colocando bacalhau no carrinho. Sangue de Jesus. Eu fiquei olhando, eu comecei a contar. 169, mais 169, mais 169. Falei: meu Deus. Quase que eu falo para ela: moça, aonde é o almoço? Porque eu sou pidão, irmão, eu pido mesmo. De repente, sobra alguma coisinha, né, Leandro? Tem que pedir. Então, hoje, em muitas casas, em muitos lares, alguma coisa entrou no lugar onde Jesus deveria estar. Sabe por quê? Por causa da cegueira.
As pessoas estão cegas. Muitos crentes, irmãos, estão gastando um tubo para comprar ovo de Páscoa, sobrinho para sobrinha, o enteado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, eu não sou contra, eu não digo que isso seja pecado, pelo amor de Deus. O que não pode é a gente colocar Jesus num lugar secundário. Jesus tem que ser o destaque da sua casa, Jesus tem que ser o destaque da sua vida. Jesus tem que ter o lugar à mesa, Jesus tem que ter o lugar do seu dia. O seu dia de hoje precisa estar 100% voltado a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Ele tem que ser o primeiro e o único na nossa vida. E quando nós pensamos em Páscoa, presta atenção, irmão. Quando nós pensamos em Páscoa, se eu fosse ministrar hoje aqui uma palavra, que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quase todo o capítulo 12 de Êxodo, fala sobre a Páscoa judaica. Eu teria que pegar esse texto e fazer uma transposição, uma aplicação para a nossa realidade, dentro de uma simbologia. A Páscoa judaica, irmãos, que é a Páscoa genuína, a Páscoa judaica, ela foi criada por Deus para celebrar a saída do povo do Egito e a celebração daquele povo, agora que era escravo, agora vocês são livres. Esse é o verdadeiro sentido do nome Páscoa. Páscoa significa passar de largo. A Páscoa, genuinamente, ela nasce em um conceito judaico. E tem todo um protocolo de Deus para celebrar a Páscoa. E a Páscoa, a primeira Páscoa, foi celebrada no deserto. E Deus disse: para cada família tem que ter um cordeiro. Se a família for pequena, chame outra família pequena, junte as duas, mas não fique sem cordeiro. Irmão, onde está peixe nessa história toda? Onde está o bacalhau nessa história? A Bíblia fala que é cordeiro. E aí tem muitos que dizem assim: olha, se você comer carne, é pecado. Sim ou não? Comer carne é pecado. Mas a Bíblia diz que a Páscoa é celebrada com carne. Aí o cara no carnaval, ele põe o pé na jaca. O cara no carnaval, ele faz tudo quanto é tipo de miséria. Quando chega na Páscoa, só não coma carne porque é pecado. Olha que hipocrisia, irmão. Por quê? Porque os olhos estão cegos. As pessoas não conseguem ver Jesus como Ele é e o que Ele representa para nós. Se os nossos olhos estivessem totalmente abertos, os pais diriam assim: você vai faltar em todos os lugares, menos no culto de Páscoa. Porque nós vamos celebrar o Cordeiro vivo. Nós vamos celebrar a ressurreição do nosso Jesus, que morreu para nos dar vida. Olhos abertos. Se eu fosse pregar em Êxodo, capítulo 12, eu teria que explanar aqui tudo aquilo que Deus falou para judeu. Vocês têm que se reunir com seus lombos cingidos, com seus pés calçados, com ervas amargosas. Façam isso, essa é a Páscoa do Senhor. Mas isso, irmão, é um protocolo para o povo judeu. Mas como nós somos de uma religião judaica cristã, ou cristã judaica, a nossa matriz, a nossa raiz, ela é bíblica. E tudo aquilo que Deus entregou para o judeu, para os hebreus no deserto, tem uma sombra para o Novo Testamento. E esta passagem que nós lemos, de Lucas, no capítulo 23, esta passagem que nós lemos, ela é a passagem da transição do Antigo Testamento, agora para uma nova aliança e um Novo Testamento. O mesmo Cordeiro da Páscoa que morria no Antigo Testamento, ele morreu também.
Jesus, ele foi levado à cruz e ele se esvaziou de si mesmo. Jesus foi entregue, Jesus foi entregue, foi traído em uma quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite houve ali um complô, as pessoas foram na casa do sumo sacerdote, existiam 2 sacerdotes na época, Anás e Caifás, e todo mundo se reuniu ali para julgar Jesus, numa quinta-feira à noite. Jesus foi julgado e sentenciado. Na sexta-feira, Jesus foi preso. Jesus passa a noite de quinta-feira todinha apanhando, depois do jardim do Getsemane. A noite inteira apanhando, tomando soco, pontapé, xingamento, cusparada. A noite inteira Jesus não dormiu apanhando. E eu e você dorme hoje porque ele apanhou. No dia de sexta-feira, Jesus é jogado para Pilatos, que é jogado para um, que é jogado para outro. Alguém teve um insight. Vamos colocar ele e Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Condenaram Jesus. Jesus, na sexta-feira, foi levado à cruz. Às 15 horas, exatamente às 15 horas da tarde, Jesus morreu. E ele deu um brado. E o brado de Jesus foi: Tetelestai. Tetelestai. E quer dizer, tudo está consumado. Fique tranquilo, Oswaldo, eu morri por você. Eu paguei o preço. Se hoje eu tenho vida, é porque ele morreu por mim. Porque o cordeiro foi morto. Durante todo o sábado, Jesus esteve em uma missão. A Bíblia diz que ele desceu mais baixo do abismo e foi e pregou o evangelho querigma. Não é o evangelho das boas novas, o evangelho das coisas consumadas aos espíritos em prisão. E o texto diz que ele subiu aos céus, passou no cativeiro, levou consigo todos aqueles que estavam esperando no seio de Abraão, e agora ele entra nos portais celestiais, levando todos aqueles que estavam esperando a salvação. Mas Jesus só foi levar um grupo para o céu. De repente, ao primeiro raiar do domingo, a Bíblia diz que há uma explosão naquele túmulo. Onde está a tua morte? Aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aleluia! Ele não segurou, ela não segurou o meu Jesus, o teu Jesus. O diabo teve que entregar a chave do inferno nas mãos do Senhor Jesus. Quando ele deu o brado Tetelestai, ele quis dizer: eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci o câncer, eu venci a leucemia, eu venci todas as coisas sobre as minhas pisaduras. Vocês foram curados. Aleluia. E é neste mesmo domingo que esses homens estão indo para um lugar de tristeza, de choro. E a alegria ficou para trás. Pessoas cegas.
E hoje eu quero falar, irmãos, de algo interessante. Eu quero falar do que a Páscoa não é. E não do que a Páscoa é. Você sabia que didaticamente, já estou terminando a introdução, tá? Você sabia que didaticamente, o não, ele é mais didático do que o sim? Aquilo que não é mais didático do que aquilo que é. Você sabia disso? Eu fui estudar isso, irmão. Presta atenção numa coisa, isso aqui é uma palavra profética para a tua vida. Muitas vezes a gente não sabe para onde vai. Sim ou não? Muitas vezes na nossa vida a gente não sabe para onde vai. Eu não sei se eu vou para Maceió ou se eu vou para o Rio de Janeiro. A gente tem uma dúvida. Eu não sei se eu troco de emprego, não sei se fico nesse mesmo. Eu não sei se faço isso ou se faço aquilo. Então muitas vezes a gente não sabe para onde vai. Mas uma coisa é certa, você tem que saber para onde você não vai. Muitas vezes você não sabe o que pode, mas você tem que saber o que você não pode. Muitas vezes você não sabe o que é, mas você nunca vai deixar de saber aquilo que não é. O não, ele é didático. A primeira palavra que o homem escuta no jardim do Éden é o não. Deus está vendo tudo isso aí, Adão bonito, beleza, bacana, a manga, está vendo a manga, 10, está vendo a mora, maravilhosa, melancia, bom demais, está vendo aí a cereja, Deus, coisa maravilhosa. De todas essas árvores você pode comer, mas não coma. Irmão, quando o homem ouviu não, mexeu com ele. A gente não consegue, Adriana, o não para nós incomoda, mas o não para Deus salva, educa, corrige. Não vou repetir, irmão, talvez teus olhos não estão tão abertos ainda. O não de Deus, ele salva, educa, corrige. O não para nós, ele incomoda. Lá no livro de Romanos, capítulo 14, e o versículo 17, a Bíblia diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, gozo, alegria, e alegria no Espírito Santo. Justiça, como é que é mesmo? Paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Pensa comigo, irmão. Põe o texto aí. Pensa comigo. Por que Deus não disse o reino de Deus é paz, alegria do Espírito Santo, mas não é comida e bebida? Por que Deus colocou o não na frente? Cadê? Porque o reino de Deus não é nem mas justiça, aqui a justiça, esquecemos, justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. Por que Deus começa com um não? O reino de Deus não é. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Porque para Deus, irmãos, é mais importante a gente saber o que não pode do que o que pode. Então, o que a Páscoa não é? Estes homens, vamos passear no texto. Estes homens, eles estavam caminhando, olhe para mim, irmão, eles estavam em Jerusalém. A geografia bíblica fala que Jerusalém era uma cidade fortificada sobre os montes. Amém? E Emaús
era um lugarejo que ele ficava em um vale. A primeira coisa que eu quero ministrar na sua vida, irmão, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós abrimos os nossos olhos para que Jesus entre na nossa casa, a nossa vida é uma vida para frente e para cima. Para frente e para cima. Ei, irmão, vou profetizar aqui. Não dê as costas para Jerusalém. Não foque o teu olhar no Emaús. Fica no lugar onde está acontecendo. Fica no lugar onde Jesus tem chamado. Tem chamado para que você fique. A presença de Deus, a alegria, a festa, a celebração, aleluia. Cuidado, meu irmão, com os convites para Emaús. Continua, e eu profetizo em nome de Jesus, você e a tua casa vão ficar em Jerusalém, lugar da presença de Deus. Chocolate não te traz alegria. Coelhinho não traz alegria. Cenoura, bacalhau. Mas é bom, né? A nossa verdadeira alegria é a presença de Cristo em casa. Você sabe o que Jesus falou para eles? Por que vocês estão tristes? Irmão, pode alguém ficar triste no dia da festa? Pode alguém ficar triste no dia das bodas, no dia da celebração? Esse dia é dia de alegria. Se há tristeza, irmão, pode alguém ficar triste estando na casa do Senhor? Sim ou não? Pode alguém estar aqui, estar num lugar terrível, miserável? Quem me dera estar assistindo o jogo lá em casa, não sei quem, podia estar no Rio Piracicaba comendo uma manjuba. Não, irmão, a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Então, meu irmão, dê um sorriso, você está sendo filmado. Não, pastor, eu sou sério. Não é sério não, meu irmão, você perdeu a alegria do Espírito. Seus olhos estão fechados. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, a gente pode estar enfrentando a maior guerra por fora, mas por dentro a paz reina. Por dentro a alegria do Espírito Santo reina. Jesus disse: por que vocês estão tristes? Olha a resposta dos caras. Tu és forasteiro nesse lugar? Tu és peregrino, não sabe o que está acontecendo? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E olha que Jesus fala: o quê? Conta para mim, santo, da tua tristeza. Conta para mim por que você está desse jeito. Eu lembro um dia que a minha filha estava reclamando de uma certa situação em casa lá de comida. Eu disse para ela: arruma tuas coisas que eu vou te levar lá na favela. Tu vai conhecer o que é a realidade. Tu vai conhecer o que é não ter comida. Tu vai conhecer o que é não morar bem. Tu vai conhecer o que é não ter um quarto, não ter sossego, andar em cima de palafita. Tu vai conhecer a realidade nua e crua de quem não tem nada. Por isso o que você tem, glorifique a Deus por isso. Quando você nasceu, nem de ônibus você veio para casa, você veio em um carro com ar-condicionado, já tinha um quarto preparado. Ei, meu irmão, nós não temos motivo sequer, meu irmão, para viver triste. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e Ele nos deu vida, e vida com abundância.
Por que vocês estão tristes? Irmão, a tristeza não é Páscoa. Emaús não é Páscoa. O que é Emaús, pastor? A Emaús é o lugar aonde nós vamos e damos as costas para Jerusalém. Um momento precioso desse, irmãos, é para a gente estar, como eu já falei, celebrando a vida de Cristo em nós. E muita gente hoje escolheu estar em Emaús. Presbítero Manuel. Muita gente hoje virou as costas para a alegria e está encaminhando para Emaús, querendo buscar algo melhor para a vida, se o melhor para a vida é Cristo. Se o melhor para mim é Cristo. Qual foi a resposta desses homens? Eles disseram: você não conheceu Jesus, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo? E aí aqui, irmão, começa, olhe para mim, irmão, por favor, aqui, ó, altar. Aqui começa, irmão, uma sessão de comiseração. Você conhece alguém comiserado? Conhece uma pessoa comiserada? Irmão, eu atravesso a calçada. Eu lembro de um desenho quando eu era pequeno. Era uma hiena chamada Hard. Pastor, lembra, né? Lembra não? Tu é mais velho que eu, para me salva aí. A hiena tinha um grupinho que eles caminhavam, faziam algumas coisas lá na floresta. E aí eles falavam: vamos por esse caminho aqui. A hiena falava assim: isso não vai dar certo. Nós vamos morrer. Cala a boca, Hard. Aí acontecia alguma coisa. Eu estou falando. Olha aí, nós vamos morrer. O leão vai pegar nós. Ela só chorava, resmungava. Irmão, você sabia que tem muito irmão que é essa hiena? Ai, comprar terreno nessa crise. Não vai dar certo. Ai, não vai dar certo. Irmão, em nome de Jesus, Ele vive, Ele reina, aleluia. Ele morreu para que você tenha vida. Ei, meu irmão, dê um sorriso, o céu está te filmando, aleluia. Não seja negativo, as coisas não estão indo muito bem. Levanta a tua mão e diga: vai dar certo, vai mudar, as coisas vão acontecer, a coisa vai se abrir, a porta vai se abrir, a janela vai escancarar, as coisas vão mudar na minha casa, aleluia. Você não sabe o que aconteceu. Tinha um homem, o Jesus Nazareno, até era profeta, mas ele se foi. As irmãs foram lá no túmulo, até falaram que ele não. Apareceu um anjo, e o anjo até falou que também não estava, mas irmão, sangue de Jesus, ninguém te aguenta mais. Ninguém te aguenta mais com essa cara de chupador de limão. Ninguém te aguenta mais, irmão, desse jeitinho que já está tudo errado, está tudo ruim. Irmão, faça que nem Davi, as coisas não estão bem ainda, mas eu estou firmado nas promessas. Eu estou firmado nas promessas.
Meu marido não está aquele galanteador ainda, mas ele vai beijar meus pezinhos, aleluia! Ele vai me dar florzinha todo domingo! Mas lava o pé, tá bom, irmão? Nós gostamos de pé cheiroso. Irmão, Páscoa não é tristeza. Páscoa é alegria. Esses homens aqui culparam todo mundo pela desgraça que nem existia. Uma segunda coisa, irmãos, que a Páscoa não é decepção. Eles estavam decepcionados. Eles estavam totalmente decepcionados. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa em Jesus, e para eles, Jesus morreu. Ô meu querido, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você tem o nome de crente? Sabe por que a Bíblia nos chama de crente? Não chama de evangélico, nós somos chamados de crentes. Crente é aquele que crê, que acredita. Pode a coisa estar tudo despinguelando, meu irmão, mas você diz, não, o meu Senhor prometeu, o meu Senhor me deu uma palavra. Lá em 1910, eu estava num culto, Deus me deu uma palavra, eu estou firmado nesta palavra, eu estou firmado nesta promessa, e aquilo que Ele me prometeu, vai se cumprir. Mas o meu filho está assim, meu marido está assim, minha casa está assim. Aleluia. Páscoa não é decepção. Páscoa não é tristeza. Páscoa não é Emaús. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus entra em cena. Cutuca teu irmão e diz assim, Jesus está entrando na cena da tua vida. E é hoje. É hoje, irmão. Aleluia. Parece que os dois meninos caminhando para Emaús com uma violinha na mão. Parece eu e o Jasso cantando. Divino companheiro do caminho, tua presença eu sinto logo transitar. O Jasso está com uma voz diferente, né? Está mais bonita a voz do Jasso hoje. Irmão, quando a coisa está pegando, Jesus entra em cena. Porque Ele vive. Porque Ele reina. Jesus olhando para esses homens disse assim, não, Páscoa não é isso. Páscoa não é essa tristeza toda, essa decepção toda. Páscoa não é essa fuga da alegria para correr para Emaús, lugar da tristeza. Aí o que Jesus faz, irmão? Jesus diz assim, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27, aqui está o segredo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olhe para cá, irmão. Quando Jesus se revela através da palavra, a tristeza vai embora e entra a alegria. A decepção vai embora
e entra a certeza e a convicção que você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, quando Jesus se revela pela palavra, e entra na tua casa, meu irmão, você tira esse semblante caído e dá um sorriso e diz: glória a Deus, Jesus está comigo, Jesus está na minha casa, aleluia, oh glória. Cutuca teu irmão e diz assim: você precisa buscar a revelação de Cristo na palavra. Jesus disse: vocês estão decepcionados, vocês estão tristes, caminhando para o lugar errado, senta aí que eu vou ensinar vocês quem sou eu na palavra. É na palavra, irmão. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra põe para cima, a palavra dá direção, a palavra conforta, a palavra consola, a palavra revela, a palavra dá alegria, a palavra muda casamento, a palavra muda tudo. Muda tudo. É por isso que nós temos uma característica aqui na Igreja Vida Nova. É 2 louvores só, meu irmão, em palavra, é Bíblia. É Bíblia. Quantas vezes eu fui ministrar a palavra por aí? Quantas e quantas vezes? Agora vamos dar oportunidade para as irmãs do coque. Agora as irmãs da saia amarela. Agora os jovens, agora as crianças, adolescentes, agora os novos convertidos, agora os irmãos que cabelo branco, grupo dos cabelos pretos, grupo do que não tem cabelo. 15 grupos, 10 horas da noite, o povo só está indo embora. Agora vamos ouvir a gloriosa palavra. Eu pregar 2 minutos para o povo indo embora? Prega você. Se o centro da nossa vida não for a palavra, se o centro do teu casamento, dos teus relacionamentos, da tua vida, não estiver na revelação de quem Cristo é para você, na palavra, você vai continuar em Emaús. É uma gangorra espiritual. Uma hora está bem com Jesus, outra hora não quer saber de Jesus. Uma hora quer Jerusalém, outra hora quer Emaús. Uma hora é fiel, da outra hora, meu irmão, põe o pé na jaca e não está nem aí. Mas uma coisa é certa, meu irmão, independente se você queira ou não queira, Ele vive, Ele reina e Ele está passando por aqui. Ele está nesse lugar. Aleluia. Jesus, quando é revelado na palavra, tudo sai, tudo muda e cai as escamas. O texto diz, irmãos, que quando eles ouviram Jesus falando dele mesmo na palavra, eles chegaram à aldeia para onde iam e fez com que Jesus, irmão, Jesus é extraordinário. Olha o que Jesus faz, irmão. Eu vou encenar, porque eu gosto de encenar. Eu acho que eu deveria ser ator. Tinha 2 andando com ele, Jesus estava aqui no meio deles. E quando Jesus se revelou a eles na palavra, olha o que o texto diz. Jesus fez com que ia mais à frente. Sabe o que eu penso que Jesus fez? Ele falou assim: eu vou testar esses 2, para ver se eles querem mais de mim. Olha para mim aqui não está, irmão. Para ver se eles querem mais de mim, ou se foi o suficiente.
Então Jesus, ele fez com que ia mais à frente. Aí a Bíblia diz que ele disse: Senhor, fica conosco, não vai embora. Jesus entra na casa. Aleluia, aleluia. Páscoa é quando Jesus está na casa. Páscoa é quando Jesus é convidado para entrar. Páscoa é quando Jesus, ele se sente importante. Não vai embora não, Senhor. Fica comigo, fica aqui em casa, fica conosco. A noite é escura e eu preciso do Senhor. Aleluia. Fica, Senhor. Eis meu coração. Faz em mim morada permanente. Peça para ele ficar. Fica, Senhor, meu Salvador. Páscoa tem Jesus na casa. Páscoa tem Jesus revelado na palavra. Páscoa tem coração queimando. Páscoa tem comunhão, tem repartir de pão, que é meu, é teu. Páscoa tem comunhão. Eles descobriram algo diferente pelo partir do pão. Quando eles olharam para a mão de Jesus, disseram assim: peraí, nós conhecemos esse repartir de pão. É Ele, eu conheço. Meu Deus, por que eu estava triste se Ele não morreu? Por que eu estava distante se Ele está perto? Por que eu busquei Emaús se o meu lugar é Jerusalém? Por quê? Vou falar algo profético aqui, irmão. Você pode ir para onde você quiser. Deus não vai te impedir. Mas uma coisa é certa: se um dia você quiser se desviar, você nunca vai se esquecer de quem você foi na presença do Senhor. Imagina como Adão ficou quando ele perdeu o paraíso. Imagina como Adão ficou quando Deus não falava mais com ele. Quando Deus não vinha mais na viração do dia para conversar com Adão. Esses meninos aqui, quando viram o partir do pão, disseram: espera aí, tem alguma coisa errada. E o errado aqui somos nós. Tem uma coisa que não está certa, que está errada. E o que não está certo, que está errado, somos nós. Tem alguma coisa estranha, porque no partir do pão, os nossos corações começaram a queimar. Aleluia, Páscoa, coração queima. A Páscoa de Cristo, coração queima. Não é o estômago que queima de vontade de um bacalhau, não. É o coração quente, é o coração cheio de fogo, é o coração cheio de paixão por Jesus. Se eu não for no culto hoje, é capaz de eu morrer. Por quê? Porque eu quero ver, eu quero ter contato, eu quero sentir a tua gloriosa presença. Sabe, irmão, uma das principais características de um crente que está longe de Jesus, ele está com seu coração frio, gelado. O culto está uma bênção, uma palavra está batendo, todo mundo está dando glória. Ele está como um ventilador.
Sabe esse ventilador ali? Igualzinho. Ele faz assim o culto inteiro, ó. Ele só observa, ele não participa, ele não caminha com a palavra. Porque quando a gente vai pregando a palavra com a presença do Espírito Santo, o coração vai queimando. O coração vai queimando, você diz, é isso aí mesmo, Jesus, fala mesmo. É isso aí mesmo, Jesus. Se tiver que me exortar, pode me exortar. Se tiver que me disciplinar, pode me disciplinar. Mas uma coisa eu quero, Senhor: não se afaste de mim. Não se afaste de mim, Senhor. Não se afaste de mim, Senhor. Ah, Senhor, devolve. Quando eu estiver longe, quando eu estiver caído, Senhor, me devolve a alegria do Teu Espírito, Senhor. Eu não vivo sem isso. Aleluia. Páscoa não é ovo, não é coelho. Páscoa não é tristeza. Páscoa não é decepção. Páscoa não é desmotivação. Páscoa não é querer ir para longe de Jerusalém. Páscoa não é querer se esconder em algum lugar. Páscoa é alegria. Páscoa é vitória. Páscoa é celebração. Páscoa é Jerusalém. Páscoa é Bíblia, é palavra, é Jesus comendo no nosso meio, é coração queimando. É coração queimando. Aleluia. Sabe, irmão, eu quero profetizar algo aqui nesta igreja. Está chegando um tempo onde nós não seremos mais os mesmos. Deus vai nos visitar de uma forma extraordinária. Extraordinária. Porque onde Jesus está, meu irmão, e onde Ele se revela, a mesa é dele, o pão quem parte é Ele, a palavra quem revela é Ele. Ele provoca corações incendiados, e um coração incendiado, meu irmão, a prioridade dele é vir à casa do Senhor e adorar ao Senhor. Mas hoje eu não estou muito bem. Não está muito bem, santo? Pois vem adorar ao Senhor, que você vai sair daqui curado, curada, em nome de Jesus. Eu briguei com meu marido, eu discuti com meu filho, pois aqui é lugar de reconciliação, porque onde Jesus está, o ambiente muda, O ambiente muda. Sabe por que não muda, Miriam? Porque na mesa tem ovo, na mesa tem coelho, na mesa tem bacalhau. As pessoas se esforçaram o máximo para que tenha tudo isso. Eu não estou nem levando para o campo do pecado, irmãos, entenda. Mas Jesus está fora. Ninguém abre a Bíblia e diz assim: ó, domingo de Páscoa, eu tenho uma palavra de Deus para a minha família. Bíblia aberta. E olha, irmão, vou falar um negócio, hein? A Bíblia diz que ele começou pelo Pentateuco, por Moisés, e passou por todos os profetas. Conta quantos livros proféticos tem a Bíblia, quantos se tem no Pentateuco. Não se falaria em tudo aquilo ali, irmão. Não se diria tudo o que Jesus tinha que falar em 10 minutos. Jesus gastou horas se revelando na palavra.
E para quem estava na condição que Jesus estava, ele não estava com os pergaminhos nos braços. E muito menos esses dois decepcionados. Estava tudo na sua boca. Estava tudo na sua palavra. Porque Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu, aleluia. Ele não precisa de Bíblia, ele não precisa de corinho, ele não precisa de louvor, ele não precisa de cadeira estofada, ele não precisa, aleluia, da tua roupa bonita, ele não precisa da tua motivação, ele não precisa de nada, porque Ele é Rei, e Ele reina para todos sempre, aleluia, aleluia. Aleluia. Fica imaginando, senta aí que eu vou falar para vocês da palavra. E começou por Moisés e depois passou por todos os profetas. Não tinha Bíblia, irmão, não tinha pergaminho, não tinha nada. Era Jesus e a palavra e Jesus, era o verbo e Jesus. O Jesus era o verbo e o verbo era Jesus. Aleluia. A verdadeira Páscoa tem Jesus na mesa, tem palavra, Você sabe o que diz o texto? E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar. Irmão, levanta sua mão e diga: Jesus, vamos para minha casa. Fala isso para ele, irmão. Vamos para minha casa comigo, Jesus. Vamos para casa comigo. Fica comigo, Senhor. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu. E abriram-se então enquanto o crente estiver com essa cegueira, ele não consegue ver quem verdadeiramente Jesus é na vida dele. Mas eu tenho orado, Senhor, abre os olhos para que vejam. Abre os olhos para que vejam quem Jesus Cristo é. Aí eu digo, eu sou muito criticado por isso, sabe, irmão? Esse dia eu estou meio invertido de uma pessoa aí que me arrebentou porque eu falei isso. Mas eu estou citando a palavra. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí eu te digo com toda a autoridade, de receber até críticas, esse problema só está aí porque você ainda não foi na fonte. Porque se você for beber na fonte, está em nada. Se você for na fonte, é o que Jesus disse para aquela mulher samaritana: se tu soubesse, se tu soubesse, aleluia, quem que está te pedindo água, aleluia, irmão, se você soubesse a capacidade que Jesus tem de mudar a tua história, de mudar a tua vida, de mudar a tua casa, de mudar tudo que você tem, Jesus pode fazer um reboliço, Jesus pode fazer um reboliço na tua casa, basta que você abra os teus olhos e veja quem Ele é. Você não precisa, meu irmão, comprar alguma coisa
e sacrificar uma esquina, você não precisa pagar um guru, você não precisa fazer esforço. O Senhor está falando: abra os teus olhos e veja quem eu sou, o que eu posso fazer. Eu consigo mudar a tua história. Tira os olhos da TV, tira os olhos do WhatsApp, tira os olhos desta menina, tira os olhos desse menino e olha para mim, que eu sou poderoso para mudar a tua história. Aleluia. Hoje eu estava vendo uma matéria, irmãos, de um pastor de uma grande igreja. E ele saiu dessa igreja e ele teceu péssimos comentários sobre esta igreja. Péssimos. Aí depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários. 5 mil, 10 mil, 20 mil comentários. Sabe quais são os comentários? Por isso que eu não vou mais na igreja. É por isso que eu nem detesto pastores. O evangelho virou um comércio. Sabe o que está acontecendo, irmão? As pessoas estão decepcionadas. E elas estão decepcionando outras pessoas. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas, elas curam. Se afaste de uma pessoa ferida, porque ela vai te ferir. Quando nós nos depararmos com tudo isso que esses se depararam, abra os teus olhos e diga: Jesus está aqui. Não. Jesus está na minha casa. Vamos estar uma Jesus está aqui. Ah, mas a coisa... Jesus está aqui. Teu casamento não vai bem. Jesus está aqui. A tua família, Jesus está no controle. Os meus olhos foram abertos. Eu não vou para Emaús, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou acusar, eu não vou desistir, eu não vou sair da minha posição. Por quê? Porque é domingo, Ele ressuscitou, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebração. Por isso eu vou ficar em Jerusalém, adorando ao meu Senhor. Aleluia. Amém? Cutuca teu irmão, diga para o seu irmão assim: você não vai me ver em Emaús. Diga: o meu lugar é Jerusalém. Amém? Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dizer, irmãos, a gente não prega nesta igreja usos, costumes. Nós não somos uma igreja tradicionalíssima. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Você me viu falar aí sobre comidas, bebidas. Não vejo nada de errado nisso. Você tem que ter fartura na tua casa. Mas se a tua casa não tiver o Cordeiro, se a tua casa não tiver a centralidade, se não for Jesus, você pode ser o homem mais rico de Piracicaba. Você não tem nada. Você não tem vida, você não tem alegria. Você pode ser o que for, irmão. Estou pregando uma mensagem dizendo assim: a Páscoa não é isso. Até pode ter isso, mas a verdadeira Páscoa tem Cristo na mesa. Tem palavra lida, revelada. Que parte que você não aprendeu da Bíblia, irmãos, que você só lê Bíblia nos cultos? Quem te ensinou que a Bíblia só é para ser lida nos cultos?
Levante pela manhã, na hora do almoço, você que tem filho, diz: ninguém come. Nós vamos primeiro ver a revelação, vamos trazer Jesus para esse lugar. Quando nós trazemos Jesus para a mesa, meu irmão, os corações queimam, os corações ardem da presença dEle. Aleluia! E o mal vai embora, vai se dissipando, vai se dissipando, vai se dissipando, aleluia. Mas cadê Jesus? A Bíblia diz que ele fez isso e sumiu, ele se ausentou. Irmão, Jesus pode não estar visível, mas ele deixou no coração uma semente, ele deixa no coração uma semente, um fervor, um calor, uma vontade de orar, uma vontade de congregar, uma vontade de ler a Bíblia, uma vontade de adorar ao Senhor. Aleluia. Essa é a verdadeira Páscoa do Senhor. Amém? Coloque a mão no teu coração, irmão. Eu quero orar por você como representante da tua casa. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que estão aqui, que estão longe da família. Muitas pessoas que estão aqui, Pai, estão saudosas de filhos, de netos, de gêmeos, de irmãs, de irmãos. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que estas casas que estão aqui sendo representadas, esta oração vai chegar lá naquela cidade, naquele estado, naquele bairro, e vai fazer algo extraordinário na vida destas pessoas. Pessoas que têm cegueira nos olhos, não é nos olhos físicos, mas nos olhos espirituais. Pessoas que não conseguem ver o que nós vemos, entender o que nós entendemos, porque Cristo foi revelado a nós, e por isso, Pai, Emaús não nos interessa, a tristeza não faz parte mais da nossa vida, a decepção não pode se alojar no nosso meio. Por isso, Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que todos esses que aqui estão, e todos os seus familiares, vão conhecer o Cristo vivo que nós conhecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bata a palma para Jesus.